Este áudio vai falar sobre a abominação desoladora, conforme predisse que aconteceria no tempo do fim. Mateus capítulo 24, verso 15. Mas antes, nós temos que responder essas 3 perguntas. Qual santuário vai ser profanado? Bom, a primeira vez que ele foi profanado, e na qual Yeshua se referiu ao falar lá de Mateus 24, foi o que aconteceu na época do Império Grego, uns 100 e poucos anos antes do nascimento de Yeshua, em Jerusalém, onde Antíoco Epifânio, profanou o santuário, literalmente, fisicamente, ao sacrificar um porco dentro do templo em Jerusalém. E foi nesse período, após esse período, é que houve a festa da dedicação dos judeus, que eles celebram até hoje, no mês de dezembro, bem próximo dessa festa cristã que criaram aí do nascimento de Jesus aí no Natal. A festa das luzes, que os judeus chamam. Só que nós temos que fazer uma distinção dos 2 tempos, do Antigo Testamento e do Novo. Qual era o propósito de Deus ao levantar o tabernáculo no deserto? Era construir um lugar de adoração para que a gente buscasse a Deus ali naquele lugar? Será que Deus muda? Não, Deus não muda. Então por que no decorrer da história o local de adoração mudou? Mudou por causa do homem. Por causa da ignorância, por causa da imaturidade do ser humano. Se o ser humano fosse capaz de entender, lá no tempo de Moisés, vocês acham, irmãos, que ele mandaria construir um tabernáculo de 4 paredes ou de 4 tecidos lá no deserto? Você acha, irmãos, que Deus mandaria construir um templo lá no tempo de Salomão? Mandaria reconstruir o templo no período de Esdras e Neemias? É claro que não. Mas devido à imaturidade do homem no decorrer de toda essa história, Deus teve que ir se revelando pouco a pouco tudo aquilo que ele queria, tudo aquilo que ele planejava desde o princípio, que era habitar dentro do homem. E foi com esse propósito, é que os homens não entenderam, que ele pediu para Moisés construir o santuário, o tabernáculo no deserto. O texto lá diz, na nossa tradução, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. No hebraico a palavra é betohan. Be quer dizer dentro. To quer dizer meio. Han quer dizer deles. Seria dentro do meio deles. Dentro do meio deles quem? Dentro do coração deles, irmãos. Deus nunca quis habitar dentro do santuário. Deus nunca quis habitar dentro do tabernáculo. E se vocês observarem o tabernáculo, a construção do tabernáculo, toda a sua construção aponta para Yeshua. E tudo aquilo que o nosso coração deveria fazer para adorar a Deus, para ter comunhão com Deus. Por exemplo, só existe uma porta no tabernáculo. Essa porta é Yeshua. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta das ovelhas. Só existe uma porta. E essa porta ficava do lado oriental do tabernáculo. Não era em qualquer lugar. Para que quem estivesse entrando desse as costas para o nascimento do sol. É isso que nós vemos lá em Ezequiel, que tinha 25 anciãos profanando o santuário de Deus
de costa para o Santíssimo Lugar e adorando o sol. E agora vocês vão entender por que era profanação. Então quem está entrando no tabernáculo está de costa para o sol, está de costa para outros deuses, está de frente para o Santíssimo Lugar. Entende, irmãos, o simbolismo? Ao entrar pela única porta, que é Yeshua, nós temos o altar do sacrifício. O altar do sacrifício qual é? O próprio Yeshua. Ele sendo morto no madeiro, numa cruz. Depois passamos pela bacia de bronze, cheio de água. Essa bacia de bronze era feita com os espelhos das mulheres. Espelhos. Estudem a Torá, estudem lá o livro de Êxodo. Vocês vão ver em detalhes a riqueza dessas informações. Por que espelho? Porque espelho é para você ver a sua face quando você está lavando as suas mãos naquela bacia de bronze. E o que é a água, irmãos? A água é a palavra. Então quando a palavra está nos lavando, nós devemos não olhar, essa palavra aqui é para o irmão X. O irmão Y que deveria ouvir essa palavra. Olha aqui, está falando dele. Não, irmãos. A bacia de bronze era para a gente olhar para nós mesmos quando estivermos lavando as nossas mãos na bacia. Depois tem, dentro da parte mais íntima, a menorá, que representa o batismo do Espírito Santo. Os 7 castiçais, os 7 Espíritos de Deus de Isaías 11. Depois tem a mesa com os 12 pães. Ou seja, quando você é batizado, quando você está em Yeshua, você faz membro da comunidade de Israel. Você se torna a mesma família. É isso que está em Efésios, capítulo 2, de 11 a 19. Depois tem o altar do incenso. O altar do incenso é uma vida de oração, uma vida de dedicação a Deus. Sendo batizado no Espírito e sendo membro da comunidade de Israel e crendo no sacrifício vicário de Yeshua. Aí sim podemos entrar no Santíssimo Lugar, aonde está a Arca da Aliança, aonde nós temos contato com a lei. Para quê? Para que a lei seja escrita no nosso coração. Para que nós vivamos segundo a vontade de Deus. Existe a vara de Arão dentro da arca. O que é a vara de Arão? A vara de Arão é que seremos reino de sacerdotes. E o maná? O maná é o alimento, o pão que desce do céu, o alimento espiritual que nunca nos faltará. E se nós ainda falharmos, ainda tem a tampa da arca, irmãos. O que é a tampa da arca? A tampa da propiciação dos pecados. O que é propiciação? É o perdão, o pagar os pecados. É a graça de Yeshua. Então nós temos na Arca da Aliança a lei e a graça, expressos na Arca da Aliança. Então percebe que o santuário, o tabernáculo no deserto, era apenas uma sombra, era apenas uma imagem daquilo que Deus queria fazer dentro de nós e não fora de nós. Mas nós queremos ainda construir o 3º templo lá em Jerusalém. Nós ainda cremos em tabernáculo que está lá no céu, físico, de 4 paredes, onde Yeshua tem que ir lá interceder. Será isso verdade, irmãos? Será isso verdade? Qual tabernáculo que ele se refere que está nos céus? É o corpo espiritual que nós revestiremos no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Nós seremos transformados. Esse corpo de carne e sangue vai ser jogado fora, vai virar pó, e seremos revestidos do corpo espiritual, corpo eterno, corpo incorruptível. Esse corpo é onde Deus vai habitar. A glória da última casa será maior do que a primeira. Agora os irmãos entendem esse texto, né?
A glória da última casa será maior que a primeira. Qual última casa? A última casa que Deus faz morada. Deus não fica restrito a um templo físico no céu, na terra, seja lá onde for. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares, mas Ele quer habitar dentro do nosso coração. Mas não pode porque temos pecado. Aí é que entra o papel do Filho nessa história. O Filho que nos vem reconciliar de novo com o Pai, para que o Espírito Santo do Pai possa habitar dentro de nós. O Novo Testamento não diz que sois moradas do Espírito Santo? Como que vamos construir prédio? Como que vamos querer construir mais coisas no céu ou na terra? Deus já vai habitar em nós, irmãos, não precisa de prédio. Entende? Então a pergunta é essa: qual é o santuário a ser profanado? É o do nosso corpo que vai ser profanado. Quando Yeshua morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O sacerdócio levítico foi extinto. Está no livro de Hebreus. E agora é segundo a ordem de Melquisedeque. Uma nova ordem, onde Deus reina dentro de outro santuário. Não físico de 4 paredes, mas dentro do nosso corpo. O que é a abominação desoladora? A abominação desoladora, então nós já sabemos o que é o santuário, é o nosso corpo. É quando nós deixamos de orar, é quando nós deixamos de jejuar, quando nós deixamos de meditar na palavra, quando nós deixamos de fazer tudo aquilo que Deus quer que nós façamos para a honra e glória do nome dEle. E que tempo isso será cumprido? O tempo que Yeshua estava falando é o tempo do fim, né? Onde o anticristo iria por 42 meses, por 1260 dias, profanar esse santuário. Tanto que nós vemos lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, a nossa reunião com ele, com Yeshua, não acontecerá sem que antes seja revelado o homem da iniquidade e venha a apostasia. Esta apostasia é a abominação desoladora. É os crentes que vão abandonar a fé. É crentes que vão deixar de adorar a Deus. É pessoas que vão deixar de orar, deixar de meditar, deixar de pregar a palavra. Vão se apostatar. Agora, esse cumprimento, que é para o tempo do fim, também pode servir para a nossa época. Pode servir para todas as épocas. Por quê? Porque enquanto estamos vivos, irmãos, nós temos que pregar a palavra, temos que meditar, temos que orar. Porque nós deixarmos o mundo entrar, a abominação desoladora vai se instalar no nosso interior, no nosso corpo. Então isso também vale para todas as épocas. Mas na qual o texto foi originalmente escrito em Mateus 24, e é citado em Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, é esta abominação desoladora. Os sacrifícios que seriam interrompidos, sacrifícios de adoração, sacrifícios de louvor, sacrifícios espirituais que deveríamos fazer. Os sacrifícios agora não são mais literais, não são mais físicos, mas são espirituais. E para encerrar, eu vou citar João capítulo 3, a mulher samaritana. Nós conhecemos as duas casas de Israel, judeus e gentios, as duas testemunhas do Eterno na terra. As duas testemunhas que vão pregar a palavra até o fim. E dentro das duas testemunhas vai sair o povo apóstata, infelizmente. Mas Yeshua disse à mulher samaritana, ele como judeu que ele era: a salvação vem dos judeus. Vocês, samaritanos, adoram a quem não conhecem. Nós adoramos a quem conhecemos, porque a revelação foi dada aos judeus. Não foi? Mas Yeshua disse à mulher samaritana: eu procuro meu pai, que é meu pai, meu pai, que é o Deus, ele não falou Deus, mas meu pai, procura os verdadeiros adoradores. Não que adorem neste monte, o monte chamado Gerizim dos samaritanos, monte sagrado dos samaritanos, e nem no monte dos judeus, o monte Moriá.
Deus não quer adoradores nem nesse monte, nem naquele monte. Mas Deus quer que o verdadeiro adorador adorem o Pai em espírito e em verdade. Então não deixemos, irmãos, a abominação desoladora estará dentro do nosso coração. Estaremos de olho para que os nossos irmãos e a comunidade que segue a Cristo, que segue Yeshua, seja de judeus, seja de gentios, se apostem da fé. Pois se isso estiver acontecendo, estaremos mais próximos da volta de Yeshua. Apenas como complemento desse estudo da abominação desoladora, queria apresentar aos irmãos aqui os 6 versos bíblicos. Existem mais, mas destaquei aqui os principais. Creio não ser necessário citar além desses 6 aqui. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, do que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, lugar santo. Qual é o lugar santo? Por que está entre parênteses a expressão quem lê, entenda? Será que é fácil de entender onde é o lugar santo? Será que é fácil entender a abominação da desolação dentro desse lugar santo? Vamos continuar lendo os versos. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Hebreus capítulo 9, verso 8. Qual seria o primeiro tabernáculo que continua de pé? Seria o tabernáculo no deserto? Seria o templo de Salomão? O templo de Salomão não caiu lá no ano 70? Qual que continua de pé? Vamos continuar lendo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de 1 a 2. Sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Casa não feita por mãos, e é eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Outro verso, 1 Coríntios 15, de 47 a 49. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e com isso é o homem celestial, tais também os celestiais. E também como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Agora o verso para mim, checkmate, é esse de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 a 17, que diz assim: Não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o texto-chave aqui, irmãos. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aonde será feita a abominável da desolação? Vamos ver agora 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 a 4. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto dele se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aonde é o santuário de Deus, meus irmãos? Que Satanás vai profanar em 2 Tessalonicenses? É em Jerusalém? Onde será? A resposta está em 1 Coríntios 3, verso 16 a 17. Santuário de Deus que sois vós, e ele é sagrado. Então esses, meus irmãos, são os 6 versos da minha complementação final sobre a abominação desoladora. E que confirma com o texto de Êxodo 25:8, e me fará um santuário para que eu possa habitar
dentro deles. Betohan. Nós já sabemos que nós somos o santuário e aonde o Espírito do Eterno habita em nós, através do seu Espírito Santo. Agora, o que é a abominação desoladora? A abominação desoladora é quando é um conjunto de fatores, é quando o anticristo passa a profanar o santuário. De que maneira? Quando este anticristo consiga dominar o coração daquela pessoa, e com isso aquela pessoa vai se apostatar da fé, vai abandonar a fé, vai praticar a iniquidade. Isso também é abominação desoladora. A abominação desoladora também é daqueles que são fiéis a Deus, mas que por causa da perseguição que o anticristo vai realizar durante 1260 dias, 3 anos e meio, vai dificultar e tornar quase impossível de um crente poder ter um relacionamento com Deus. Todos os cultos vão ser proibidos. Todas as assembleias, todos os ajuntamentos, aonde houver vai ser perseguição e morte. Então, a facilidade que temos hoje de congregar, de buscar a Deus, vai se tornar difícil durante esses 1260 dias. Então é isso que é a abominação desoladora. Por um lado é a apostasia daqueles que se rebelaram contra Deus, contra o Eterno, e do outro lado aqueles que são fiéis, mas que terão tempos difíceis, aonde não vão poder celebrar festas, não vão poder cantar, não vão poder adorar, orar e mesmo estudar em grupo a palavra. Vão ser tempos difíceis, onde as pessoas vão ter que buscar refúgio em lugares mais afastados e se reunir secretamente, quando for possível, porque em público isto será praticamente impossível. Então Mateus 24 diz, quando Yeshua fala, e quando o abominável da desolação se encontrar no lugar santo, quem lê entenda, ele está referindo a Daniel, do livro de Daniel, que explica a abominável da desolação. Só que muita gente interpreta como sendo o templo de 4 paredes. Aquilo que Antíoco Epifânio fez 100 e poucos anos antes da vinda de Yeshua. Mas em Apocalipse não vai ser profanado um templo de 4 paredes. Até pode ser feito, mas a ênfase maior vai estar na profanação do verdadeiro templo, que é o coração do homem. E por causa disso é que vai ocorrer, infelizmente, a apostasia. O que diz o livro de Daniel? Quando o sacrifício diário for tirado. Então o sacrifício diário era feito um sacrifício pela manhã e o outro à tarde. Nós sabemos que não precisamos mais fazer sacrifício de animais. Mas segundo o Novo Testamento, que nós devemos fazer sacrifícios espirituais. Então os sacrifícios que antes eram de animais passaram a ser então espirituais. E quais são os sacrifícios espirituais? É aqueles em que fazemos o nosso coração num ato de amor, obediência a Deus, de louvor, né? Então, é isso que será tirado do homem, a oportunidade de livremente poder adorar ao Criador, coisa que o anticristo vai fazer. E aqueles que se apostatarem da fé vão ser os nossos inimigos. Temos o evento do anticristo se assentando no santuário. Já vimos que o santuário é o coração do homem.
Agora eu pergunto aos irmãos: quem entra no santuário sem a nossa permissão? Nem Deus, nem Satanás. Eles só entram se nós deixarmos, tanto Deus quanto Satanás. Vou citar o texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Deus ele bate na porta do nosso coração. Se a gente abrir essa porta, ele entra e fará em nós morada. Assim também é o anticristo. Ele não vai invadir o nosso coração, ele não tem autoridade para isso. Nem Deus tem, porque ele respeita o livre-arbítrio do homem. Satanás também vai bater na nossa porta, mas se a gente abrir a porta, ele fará morada dentro de nós. Ele profanará o nosso templo, o nosso santuário. Então não nos esqueçamos disso. O verdadeiro culpado de tudo não é Satanás, não é ninguém, é nós mesmos. Porque a chave dessa porta só se abre por dentro, não se abre por fora e nem se arromba. Entenderam, irmãos? E por que o número da besta é 666? Número de homem. Exatamente por isso. O maior culpado disso tudo é o próprio homem. É ele que abre a porta do seu coração. É número de homem.